é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. A exposição do apóstolo Paulo é isso, que pelo Espírito Santo ele era impulsionado a escrever essas cartas e por elas formar no corpo da igreja os valores definitivos do cristianismo, isto é, que Cristo se forme em cada um. Esse é o propósito do Evangelho, modificar a nossa natureza, de tal maneira que nós venhamos a parecer com Jesus Cristo, no seu caráter, na sua dignidade. Esse é o propósito. O Evangelho é para isso. O Evangelho não foi trazido para criar nenhum ser, nenhum cristão, nenhum homem, como se ele tivesse alguma coisa em si mesmo diferente. Não foi para destacar ninguém. O Evangelho veio para levantar todos que estão caídos e colocá-los todos no mesmo patamar, na condição de filhos adotados. Esse é o objetivo da graça. A graça de Cristo é isso. Resgatar uma massa falida, e Ele fez conosco isso que está fazendo, resgatando a nossa história. Irmãos, é a construção, o trabalho de Deus conosco é gradativo por causa de nós, não por causa de Deus. Nós precisamos de tempo para absorver as coisas, para aprender, para reagir, e Deus é paciente. Ele vai aguardando o tempo oportuno e por etapa, e de valor em valor, de luz em luz, Ele vai nos dando o caminhar nessa graça. Essa graça maravilhosa que Jesus Cristo nos trouxe a nós e nós vivenciamos. Paulo, ele expõe aqui sobre a suprema excelência da caridade. Caridade, os irmãos sabem, é o amor num padrão celestial. Não é o amor que os homens cantam em versos e prosas, porque isso é paixão. Não é o amor que as pessoas têm com as coisas naturais, porque isso de fato não é amor. O amor, até nessa versão de João Ferreira de Almeida, fica a palavra caridade, para ficar distinto daquilo que os homens chamam de amor. É o ágape. E essa proposta, irmãos, Pedro escreveu uma carta, e numa das suas cartas, eu não me lembro qual, acho que foi a segunda carta, ele falou assim, em sua epístola: olha, é como se ele estivesse estabelecendo algumas formas de construir valores, construir características cristãs em nós. Ele fala assim, em cima da fé, que a fé se torne então a base de apoio de toda a construção, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode aproximar-se de Deus se não tiver fé. A fé é o pré-requisito. Ele capacitou o ser humano a ter fé.
Basta o ser humano aceitar a Jesus Cristo. Olhando para Jesus e aceitando-o, ele está habilitado a ter fé. Então é a base que constrói todo grande edifício. E Pedro fala assim, para nós entrarmos aqui nessa leitura, ele fala assim, sobre a fé, olha que interessante, coloca a virtude. A virtude. Virtude é outro atributo do Espírito, mas ele precisa estar em cima da fé, porque ele só se apoia em cima da fé, senão não é virtude do Espírito. Agora, em cima da virtude do Espírito, coloca a ciência, mas não é a ciência humana, não é a ciência intelectual, é a ciência divina. Não é a ciência que se obtém na academia, é a ciência que se obtém pelo Espírito Sagrado de Deus. Depois disso, em cima disso, põe a paciência. Depois, em cima da paciência, põe a piedade. É a capacidade de eu sentir alguma coisa quando o outro sofre. Eu senti algo. Em cima da piedade, põe o amor fraternal. Em cima do amor fraternal, aí vocês podem colocar a caridade. Vocês percebem que é o apogeu de uma construção, é o apogeu da escala de valores. É precisamente isso que Paulo quer mostrar, que Pedro falou. É o apogeu, o amor, é o alvo, é o alvo. Nós podemos ter qualquer virtude, se nós não tivermos amor, as nossas virtudes estarão fracassadas. Ela só tem valia por um pouco de tempo enquanto você está por aqui. Depois ela se perde no nada. Está escrito assim, João escreveu: quem não ama a seu irmão, não conhece a Deus. Não conhece. Porque também está escrito, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama seu irmão? Ora, se você não ama seu irmão que você vê, como você fala que ama a Deus que você não vê? Você mente. Deus, João fala, é caridade, é amor. Deus é indefinível, mas se nós, numa tentativa humana de defini-lo, a forma mais precisa seria chamá-lo de amor. Mais do que poder, mais do que conhecimento, amor. Porque o amor, ele emana de si mesmo virtudes que são palpáveis e estão listadas nesse capítulo. O amor aqui fala que vão ser findadas as manifestações, mas não é agora, porque no nosso meio essas virtudes estão vivas. Ainda esse final de semana, o Senhor derramou o dom de evidência de língua para 117 irmãos aqui na Regional de Santo André. No outro final de semana foi 84 na Baixada Santista. As virtudes estão aí, os dons estão sendo derramados. É a última grande dispensação sobre o povo de Deus. E quem quiser, é tempo de buscar. Nunca fomos tão atacados e massacrados como agora. Mas convenhamos, nunca o Senhor dispensou tão flagrantemente as suas excelências como está fazendo agora. Isso é maravilhoso. Isso nós devemos ter em mente. Todo dom que eu desejar ter, e é bom que eu deseje, eu preciso de ter o lastro dele no amor. Se eu esquecer do amor, tudo perdeu. Todo o meu trabalho está perdido. Toda a minha busca está frustrada. É precisamente isso, irmãos. Olha que interessante. Uma ocasião, eles fizeram um ardil para o Senhor Jesus, para entrar aqui. Fizeram uma armadilha, um dilema. Chegaram até ele, vocês conhecem essa passagem. Chegaram perto dele, Senhor, mestre, porque eles elogiam primeiro. É assim que o maligno faz. Quando ele não tenta sujar a honra, ele tenta te elogiar para te derrubar ali na frente. Ele é sempre assim. O modo de agir do maligno é sempre lançando ataque sobre a honra daquele que é justo. O que eles tentaram fazer com o Senhor Jesus? Manchar a honra dele por um caminho indireto. Mestre, é justo pagar tributo a César? Os herodianos com os fariseus já tinham acertado de fazer uma pergunta para colocá-lo num dilema. Se ele falasse que era justo, ia revoltar, ia fazer com que a guarda romana tivesse acesso a ele como um revolucionário.
Se ele falasse é justo, se falasse que não é justo, a guarda romana prendia. Se falasse que é justo, os judeus reprovavam ele. Por quê? Os judeus estavam com asco desse pagamento, dessa prisão que eles tinham dentro da sua própria casa. Não pagar tributo ofenderia Roma. Pagar tributo ofenderia os judeus. Ele não tinha saída. O que ele falou? Alguém tem uma moeda, hein? Pega a moeda. Ele perguntou: qual a imagem que está nessa moeda? Qual a efígie que está aí? De César. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Eles viraram as costas e foram embora. Depois tentaram outra vez. Só está me trazendo isso para chegar num ponto específico. Depois tentaram outra vez. Olha como que eles são ardilosos. Olha como o maligno é ardiloso. Mestre, olha bem, porque tem uma lei. Essa lei, ela prevalece no judaísmo, na linha judaica, né, no judaísmo. Quando morre um homem e ele não teve filho, o irmão dele deve suscitar filho a ele. O primeiro filho tem que ter o nome dele. Isso tem um nome nessa lei. E eles falaram para o Senhor assim, buscando a lei: Senhor, teve um homem, uma mulher que casou com um homem, mas ele morreu. Depois ela casou com 2, 3. O Senhor acredita que ela casou com 7, morreram todos 7. Eles queriam anular a ideia da ressurreição. Com qual dos maridos, qual marido vai ser dela? Ela teve 7 maridos. O Senhor falou com ele: vocês erram muito, porque vocês nem conhecem a Escritura, nem conhecem o poder de Deus. Quem vai para o céu não é homem nem mulher mais. São semelhantes aos anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Ainda falou uma coisa que poucos podem entender. Num certo ponto ele fala: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu não sou Deus de mortos. Aí veio o saduceu, o fariseu. Ele tinha confundido os saduceus, veio um fariseu, salvo engano. Qual que é o grande mandamento da lei? Aqui que eu quero chegar. Bom, o mandamento grande é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. No outro ponto, de todas as suas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Porque desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vocês percebem, irmãos, como tudo fecha no amor? Como as grandes leis, o resumo das leis, ambas se resumem em amor. Você quer aperfeiçoamento? Aprenda a amar. Porque aprender a odiar qualquer canalha sabe. Até os animais sabem se odiar. Até os animais sabem. Põe um leão perto do outro, um vai matar o outro se um não correr. Agora põe um homem santo perto do outro, eles vão buscar o Senhor junto. Põe um grupo de cristãos junto, o céu se abre com evidências de manifestação. O que Deus quer de nós, irmãos, é a prática do amor. Porque amor para ser falado, qualquer poeta fala. O amor para ser vivido, é preciso que o Senhor encontre espaço em nós. É exatamente e precisamente isso que ele falou. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu poderia até falar essas línguas todas. Os idiomas que os homens conhecem, seria uma erudição tão grande. Ele conheceria as línguas, a cultura, a capacidade de entrar em qualquer ambiente falando qualquer língua. Ele falou, e tem mais: ainda que eu falasse as línguas que os anjos falam nas suas moradas eternas, se eu não tivesse amor. Vocês percebem que vai aqui tirando dos nossos olhos algumas vendas? Há muitas pessoas, irmãos, aqui enganadas com o caminhar em Cristo, achando que o caminhar em Cristo, irmão, resume-se no saber, resume-se em conhecer. O caminhar em Cristo resume-se em amar, e o amor traz consigo a santificação. Isso é a proposta. Na carta que Paulo escreveu para Timóteo, falando sobre os atributos que deveria ter um presbítero, são, salvo engano, eu não me lembro se são 16 distintos, eu não me lembro ao certo. Um deles é capacidade para ensinar, ser apto para ensinar. Todos os demais atributos são atributos de caráter.
Tanto o presbitério quanto os irmãos, nós temos que ter atributo de caráter. É preciso que Cristo transfira dele para nós os atributos que são formação em nosso caráter. Ninguém vai entrar no céu porque fala língua, nem porque interpreta, nem porque é doutor, nem porque tem algum curso específico. Nós vamos entrar no céu porque cremos em Jesus, guardamos a fé e a santidade de Cristo passou para nós. Eu poderia falar a língua dos anjos, e não seria pouco, irmãos. Não seria pouco. Alguém fala a língua dos anjos e dos homens? Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e eu não tivesse amor, eu seria igual o barulho de um metal que irrita. Vocês viram a orquestra tocando como ela que traz uma sensação agradável? Mas um som de um metal batendo irrita. E ele falou, isso irritaria o Senhor lá em cima. Sem amor eu irrito ele. Tudo que eu faço aqui embaixo irrita, porque não traz louvor. É só, sabe o que? Aparência. Eu monto um cenário e me disfarço atrás do cenário. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e aquele manda buscar a profecia, manda buscar os dons. Ele não está desmanchando os dons. Está mostrando que os dons não são objetivo em si mesmo. É importante que nós tenhamos os dons. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, vocês percebem como que ele expande esse leque? Eu poderia conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Eu poderia ser um profeta que profetizaria qualquer assunto sobre a vida de qualquer um. Se eu não tiver amor em mim mesmo, eu serei como um metal que soa. Por aqui nós podemos ver um paradoxo. Tem pessoas que amam, têm amor de Cristo no coração dela, mas são desconhecidas, são anônimas. São pessoas que não trazem fama, não trazem nada sobre si, às vezes não tem nem uma vida social, é uma vida afastada, nos cantos de cidade, nos cantos de bairro, mas o amor de Cristo está lá. Deus lá no céu conhece essas pessoas pelo nome. E outras tantas que às vezes apresentam ter tanta coisa, podem não ter, podem ter também. A questão nossa é que nós temos que pegar o fiel da balança. Eu faço o quê? O que me leva a tomar ações? É o ódio? É a vingança? É a soberba, é a vaidade, é a arrogância, é o meu ego, ou é o amor de Deus que me constrange? Se for o amor de Deus, eu sempre vou caminhar na direção certa. É uma bússola. A bússola é o amor de Deus que pulsa no seu peito. Você pode andar que a bússola não vai deixar você errar o caminho. Nós temos uma bússola e um amor. É isso que Paulo está falando. Ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes. Aqui há uma distinção, viu, irmãos? Existe a fé salvífica. É a fé que é requerida para eu ser salvo. Eu creio em Jesus e tenho Ele como meu pessoal único e bastante salvador. Essa é a minha fé salvífica. Agora tem uma fé que é dom, que não é a fé que salva, é uma fé que opera sinais. Uma fé que faz o sol parar, que faz o fogo não queimar. A fé que faz prodígios acontecer em roda de mim, é uma fé. E não é dessa primeira fé que Paulo fala. É dessa segunda fé, a fé que opera prodígios. Ainda que eu tivesse uma fé capaz de operar prodígios, como Elias falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu, e não foi uma vez só. Tinha fé poderosa, só que Elias também tinha mais do que fé. Ele também tinha amor. Tanto é que ele foi levado para o Senhor vivo, nem a morte ele experimentou. Isso é para nosso aprendizado, irmãos. É nós exercitarmos os dons, mas sempre lastreado com amor. Não permitir que a vaidade, que o orgulho, que a arrogância participe conosco em nenhum momento da ministração dos dons. Os dons têm que ser ministrados pela via do amor, nunca pela via da vaidade, porque senão o inimigo nos engana. Ainda eu conversava hoje pela manhã, aqui um relance maravilhoso de luz, e Pedro falou, tu és o Cristo. Aqui em seguida, logo um pouco, o inimigo participou. Não vá permitir, não permita que tu morras. Era o inimigo falando no mesmo canal que era Pedro. Por quê? Alguma coisa faltou em Pedro ali, que lá na frente de Cristo construiu. Ele se julgava suficiente. Dou minha vida por ti, Senhor, ele falou. Depois ele viu que não dava nada. Quem dava a vida era Jesus. Nós precisamos de que Cristo construa em nós valores. Se nós entendemos a doutrina de Cristo, a construção de valores em nós, ela segue adiante e pega essa. A referência básica é amor. Faça tudo por amor.
Veja se o amor é o norte, é a razão da sua ação. Veja se o amor é a razão da sua reação. Se não for, não faça, não reaja. Não haja com sentimentos facciosos, não haja com sentimento de vingança, não haja com arrogância, não haja com orgulho. Tem hora que o nosso orgulho é ferido, tem hora que até a nossa honra é pisoteada, como eles têm feito conosco aí na internet. Mas uma coisa nós sabemos, não. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é Cristo. O amor deve estar em nós. Nós podemos ser atacados, o que nós não podemos é guardar no coração ódio. Amar é a base primária da relação nossa com os homens e com Deus. É isso que Paulo fala. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Já pensaram isso, irmão? Todo o dinheiro que ele tivesse, ele podia dar para os pobres. Ainda falar assim, pode queimar meu corpo para salvar, para fazer algum bem a alguém? Nada disso me aproveitaria. Vocês percebem que obra social é boa, é importante, mas não participa de salvação em nada? Vocês percebem que essa filantropia humana que parece que quer tomar o lugar de Cristo, ela só tem a aparência, ela não tem conteúdo para a salvação? Para participar da salvação, irmãos, é a fé. E a fé, ela traz consigo o amor. Vocês viram que a fé é a base e o amor fica lá em cima. Pedro estabeleceu muito bem. O topo de toda a construção, de todo edifício. A palavra de Deus fala, vós sois lavor, edifício santo. Ele constrói em nós as coisas. Se você permitir, ele vai construir cada vez mais em você. Sempre, sempre coisas magníficas. Irmão, a caridade é sofredora. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta. Mas a caridade, não é que ela gosta, mas ela suporta o sofrimento. Ela suporta. Por amor. Quantos pais, quantas mães passam e já passaram agruras com seus filhos, mormente por causa de droga, mas não desiste do filho, não desiste da filha. Eu mesmo sou testemunha disso. Quando todos falam, deixa ele sumir, deixa ele embora, eu falo, não posso, é meu filho, é minha filha, eu não desisto dela, eu não desisto dele. Não é maravilhoso isso, irmão? Sofre, é isso que Cristo faz conosco. Quantas vezes nós estamos andando, tropeçamos, mas Senhor, eu tropecei outra vez. Você fala assim, eu suporto, eu sofro a sua inconstância por causa do amor. Cristo sofre a nossa inconstância por causa do amor. Será que nós não podemos sofrer a inconstância de nossos companheiros, as falhas de nossos amigos, na nossa família? Quantos falham? Nós mesmos falhamos e nós temos que aprender a nos perdoar uns aos outros, porque Cristo, Ele mesmo, faz isso conosco diariamente. Vocês lembram aquela passagem que alguém foi orar? Chegou perante o santuário. Lá na frente um fariseu, lá atrás um homem pecador, publicano. Que estava lá na frente, Senhor, te dou graça que eu sou homem justo. Jejuo 2 ou 3 vezes por semana, faço isso, aquilo. E aquele lá atrás, de cabeça baixa, ele nem levantava a cabeça, eu só batia no peito. Ai de mim que eu sou miserável, ai de mim que eu sou pecador. Tem dó de mim, eu não tenho nem coragem de levantar meu rosto. Se você, aquele lá de trás, ó, aquele lá de trás saiu justificado. Igual aquela mulher que beijava o pé de Jesus. Era uma pecadora, esse homem fosse profeta, saberia. Você, ela tem muito pecado mesmo, mas toda a conta dela está paga. Ela arrependeu até o último grau aqui hoje, porque a quem muito é perdoado, muito ama. Recebe essa palavra, aprenda a amar a Jesus Cristo, teu Senhor. Viva o amor, participe do amor, entre no banquete do amor, no seu relacionamento com o próximo. É assim que nós vivenciamos amor. Não adianta falar para Jesus, Senhor Jesus, eu te amo, mas eu não tolero meu irmão, eu não suporto a minha esposa, eu não suporto meu companheiro. Isso não é participar de amor, isso é fazer discurso. É a palavra. Não é invejosa, não tem inveja. Quando alguém tem sucesso, ele brilha, o brilho dele não me incomoda. Quando eu vejo alguém brilhar, eu fico contente. Eu, graças a Deus, Deus teve a misericórdia disso para mim. Eu, quando vejo alguém que eu amo brilhando, eu fico alegre demais. Se eu vejo um dom bonito em alguém, eu falo, Senhor, não deixe ele perder esse dom, mantenha esse dom nele. Eu quero que esse dom permaneça nele, porque esse dom vai fazer bem para a tua igreja. Glórias ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Está em nós. Não tem inveja. Inveja, sabe o que está escrito? Pesada é a pedra e a areia também. Mas quem parará perante a inveja? A inveja destrói. Ela é cultuada pelo outro lado.
Caim matou Abel porque por inveja. Desde o princípio traz problema, que nós nos dispamos desse. Isso aqui não é para nós termos. Aqui é o discurso de Paulo é mostrando o que convém e o que não convém. Tudo em cima do amor. Porque quem ama não tem inveja. Fala para um pai, para uma mãe, fala para qualquer pai, eu falo de mim. Se falar que minha filha é mais inteligente, melhor do que eu fico muito contente. É muito mais inteligente que eu dou graças a Deus, eu quero. Ela é melhor que eu fico alegre. Tudo que você falar de meus filhos, eu fico alegre, eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Não tem inveja, eu tenho amor. Dá para nós receber essa palavra hoje aqui? Aonde você estiver, dá para você receber essa palavra? E se desvestir de coisas que não convém? Tem vestimenta que te torna estranho. Tem vestimenta que te torna um estrangeiro numa terra conhecida. Hoje você vai tirar alguma veste por essa palavra e vai te vestir da humildade, do amor sagrado da sua palavra. É isso, irmãos. Olha que interessante. Não trata com leviandade. É outro ponto escorregadio na conduta de um homem e de uma mulher de Deus. É ser leviano. Nós temos que ser grave, honesto, sincero, equilibrado. E também não se soberbece. O soberbo, sabe o que acontece com ele? Ele é enganado. A soberba é um engano. E quando ele é enganado, ele não percebe que foi enganado. Ele não percebe, porque o soberbo, ele perdeu a conexão com o mundo espiritual real. Ele está em conexão com a fantasia que ele vê de si mesmo. Ele constrói em si, sobre si, uma fantasia. Ele é soberbo. Não viram ali que Paulo fala? Nós vemos agora como quem olha por um espelho. O soberbo não enxerga com realidade. Ele enxerga as coisas pelo prisma do seu ego. Vai tropeçar. Não vai encontrar o favor. Ali na frente vai cair, porque a honra, ela anda, mas na frente dela, quem vai caminhando é a humildade. Não se porta com indecência. Esse se portar não é só vestir, mas se vestir também se aplica aqui. Como nós vemos nesse mundo moderno, as vestimentas indecentes, roupas indecentes, roupas super coladas no corpo, decote, saia curta, homens com uma calça apertada que parece que foi embalado a vácuo. Irmãos, isso aqui não se aplica dentro da palavra de Deus. Não, perdoa falar isso, mas é verdade. Isso aqui não se aplica à condição de um homem e de uma mulher santa, não. Mas Deus olha o interior, mas olha a nossa conduta, a nossa aparência. Pedro era homem, quando ele viu Jesus lá na beira do mar, sabe o que ele fez? Pulou dentro d'água de vergonha. Falou assim, é Jesus, ele estava nu, ele pulou dentro d'água para que Jesus não visse ele nu. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, ou seja, eu estou aqui ministrando a palavra, eu não posso ter interesse na ovelha, na lã da ovelha, nós não interessamos nada, nosso interesse, e nenhum no outro, cada um, nosso relacionamento não é por interesse, isso é o mundo, os negócios são por interesse, os acordos são por interesse, tudo é feito no bastidor, tem interesse, é um jogo de negócio, é interesse, quem ganha mais, quem engana mais, e o inimigo engana todos, trapaceia com todo, a pessoa dá um prejuízo e fala assim, eu consegui vencer aqui, lá na frente ele já está anotado, porque ele vai pagar, o Pai de todos os Espíritos anota tudo, ninguém foge do juízo final, na balança do rei vai pesar todo o sentimento, ai de quem estiver enganando, ai de quem estiver trapaceando, melhor ser trapaceado, melhor ser passado por tonto do que por muito esperto, melhor tomar prejuízo, a palavra de Deus fala, você não toma prejuízo, pega o prejuízo seu, melhor do que você fazer um escândalo na obra, viva o prejuízo, Cristo tem alguma coisa para te dar lá na frente. Isso aqui é tão difícil, não se irrita, é tão difícil isso, tão difícil, a gente é incitado a ficar irritado, mas se o amor de Deus estiver tomando o nosso ser, a irritação não encontra espaço. Ela sabe o que? Ela é anulada pela presença do amor. Jesus Cristo deu essa mostra porque Ele é perfeito, né? Bater no rosto dele, vestir ele com uma roupa para fazer graça com ele, enterraram a coroa de espinho na cabeça, bateram com a cana na cabeça dele, deram um soco, tapa no rosto dele, cuspiram nele. Era para irritar, não tinha jeito, mas ele não irritava, ele não irritava. São esses atributos de Cristo
É que Paulo propõe esses atributos estarem em nós. Que Deus faça ficar primeiramente em mim que prego essa palavra. Porque são coisas profundas, mas que transformam o ser humano. Não suspeita mal. Isso aqui é importante, hein? Suspeitar mal do próximo. Quem tem amor de Deus não faz isso. Muitos buscam lá atrás um texto perdido da Escritura no Antigo Testamento que diz assim: maldito o homem que confia no homem. E fala que nós não podemos confiar em ninguém. Aquele é um texto perdido. Aquele texto fala assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte e diz no seu coração: não há Deus. Esse é o contexto daquele texto. Para nós não desconfiamos de ninguém. Isso não quer dizer que nós vamos fazer negócios com qualquer um pela confiança. Aqui não está falando disso. Eu não levanto suspeita sobre a honra de ninguém. Alguém que chega perto de mim, eu não levanto suspeita sobre a conduta dele. Não folgo com a injustiça. Eu vi injustiça acontecer, deixa para lá, eu não sou eu? Não. Eu não posso concordar com essa injustiça. Eu preciso participar de algum jeito para desfazer a injustiça. Ser cristão é isso, irmão. O apogeu do cristianismo é isso aqui. Isso aqui é o coroamento do cristianismo. Ser cristão é isso aqui. Ser santo implica em conhecer isso aqui. Folga com a verdade. Quando a verdade se apresenta, a mentira se retira. Ela se afasta. Ninguém que conhece a Cristo e tem amor, porque aqui fala de quem tem amor. Quem tem amor não concorda com a injustiça. Eu estou vendo a injustiça, mas acontece, se eu for denunciar, eu vou ferir meu amigo, meu parente. Ninguém pode ser mais próximo de você do que Cristo. Aquele que amar pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, diz a palavra. Tudo sofre. É difícil, né? Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Você está esperando faz muito tempo? É porque você tem amor. O amor tudo espera. Está difícil o que você está passando? É porque você tem amor. O amor tudo suporta. Espera com paciência. Suporta com paciência. Porque paciência é ciência de santos. E Deus, no tempo oportuno, faz chegar até você o que é necessário. Caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Vocês entendem isso aqui? Aqui está falando, não é que não, viu? É lá em cima, ó. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quando Cristo vier aqui, lá no céu, não precisamos de dom nenhum mais. No céu ninguém precisa de dom. Profecia para quê? Eu já sei tudo. Você vai profetizar o que para mim? Eu já sei. O que está em Deus está em mim. Ele comunica comigo a essência dele diretamente. Aqui na terra a nossa vida ela pulsa, ela bate no sangue. O sangue nosso é a nossa vida, tanto que não se pode comer sangue. Mas no céu não. No céu a nossa vida pulsará diretamente em Deus. O que está nele pulsa em nós. O que ele pensa, claro que com nossos limites nós vamos pensar, o que ele sente nós vamos sentir. E por aí onde ele levará cada um de nós vai ser nas fontes das águas da vida. Isso aqui é uma batalha feia. Mas vocês acham que é pouco? Vocês acham que o Filho de Deus desceria aqui se fosse por uma causa pequena? É majestoso o que está reservado para nós. O que a igreja está reservado à igreja é algo indescritível, nunca jamais visto, nunca jamais imaginado. Ninguém nunca jamais imaginou o que está lá. Nenhuma mente é capaz de imaginar. É acima de tudo que o ser humano pode imaginar. Foi reservado para os eleitos. E você é eleito ou eleita por Jesus Cristo. Recebe a palavra do amor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Espiritualmente falando, nós começamos a caminhada como menino.
tudo é diversão, tudo é engraçado, mas chega um ponto que a gente vai amadurecendo, fala, opa, isso aqui já não me convém mais, aquilo já não me convém mais, eu já busco as coisas de adulto agora eu quero as coisas de adulto, porque em parte nós vemos, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três. Mas a maior delas é a caridade. Nós vemos as coisas por enigma. Aqui ele fala uma coisa interessante. Nós nem sequer nos enxergamos como nós somos. Vocês sabiam isso aí? O espelho revela a sua aparência física, seu fenótipo, a sua natureza física. Mas quem nós somos, nós não nos enxergamos ainda. Mas quando vier o Senhor, Ele vai revelar em nós essa nova natureza. Vai aparecer em nós a nova criatura que está sendo forjada dentro de nós. Então nós vamos nos conhecer e ser conhecido como a nova criação de Deus. Essa é a proposta da palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos